Irmãos e irmãs, o povo de Israel estava vivendo um tempo de ouro, denominado tempo de ouro. 51 anos o rei Uzias estava governando o reino do norte, e Jeroboão II, 41 anos no reino do sul. Israel estava vivendo um tempo de prosperidade que há muito tempo não se vivia. Israel estava vivendo uma época de ouro, uma prosperidade que há muitos anos não experimentava. Deus estava abençoando tremendamente os reinos de Israel. Mas o povo, diante desse tempo de prosperidade, o povo de Israel foi se distanciando, foi deixando os preceitos de Deus, foram enveredando pelos caminhos do pecado, e ao deixar a palavra, a lei de Deus, automaticamente se enveredaram pelo caminho do pecado. E todas as vezes na história do povo de Deus, todas as vezes que o povo de Deus deixou de seguir a palavra e os caminhos do Senhor, e começaram a trilhar pelos caminhos da sua vontade, a busca do seu bel prazer, consequentemente, Deus cria situações para chamar o seu povo para o centro da sua vontade. Deus, de alguma forma, usando os profetas, falando através dos profetas, ou permitindo que situações trágicas aconteçam para despertar o seu povo. Porque o nosso Deus, e a Bíblia vai dizer de Gênesis Apocalipse, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que amou a humanidade, é um Deus que ama e tem uma aliança com o povo de Israel, é um Deus que está aliançado com todos aqueles e aquelas que o reconhecem como Deus, com todos aqueles e aquelas que entendem que Ele é o Senhor da sua vida. E todas as vezes que nós saímos fora desse projeto de Deus, das leis de Deus, nós vamos ver as consequências batendo na nossa porta. E o povo de Israel, ele começa então a viver esse tempo, e Deus, através do profeta Amós, vai lá no campo, levanta Amós, um homem simples, um homem boiadeiro, um catador de sicômoro, um homem que não havia frequentado a escola de profetas, e Deus levanta esse homem com uma mensagem muito simples, uma mensagem que o povo pudesse entender. E a partir do capítulo 6, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o profeta Amós denunciando: ai dos que repousam em Sião, dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem um nome entre as primeiras das nações, os quais vêm à casa de Israel. Ele está falando aqui para pessoas religiosas, para pessoas que iam ao templo, que iam adorar. E ele vai dizendo: aqueles que dormem em cama de marfim, versículo 4, capítulo 6, estendei sobre os vossos leitos, comei os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio da manada, que cantais o som do alaúde e inventais para vós instrumentos mudos como Davi. Na verdade, Amós começa a denunciar também a classe religiosa de Israel, e Deus começa a anunciar o castigo para o seu povo. E no capítulo 7, nós vamos ver o pano de fundo de um homem, de um profeta, de um homem de Deus clamando, intercedendo a Deus em favor do seu povo. Amós aqui se coloca como um intercessor. Antes de denunciar o pecado do povo, ele se coloca na brecha em favor do povo. Ele era aquele que anunciava, que denunciava, mas também o ministério profético de Amós, ele se coloca na brecha, ele clama a Deus pelo povo. Ele não apenas fala de Deus para o povo, mas do povo para Deus. E esse é o papel do profeta. O profeta não só fala de Deus para o povo, mas ele fala também de Deus sobre o povo. Ele precisa levar também essa mensagem. E aqui nós percebemos que, dentro desse contexto de Amós, nós aprendemos algumas coisas tremendas no ministério de Amós. O que nós aprendemos no ministério de Amós também é que nós não podemos separar pregação de oração. Não tem como separar pregação de oração. Só prevalece em público diante dos homens quem primeiro se humilha em oração diante de Deus. Essa é a receita do sucesso. E nesses dias que nós estamos vivendo, só vai prevalecer em público diante dos homens quem primeiro se humilha lá no seu quarto de oração diante de Deus. É um critério de Deus, é um critério que Deus está exigindo nesses dias de homens e mulheres que simplesmente não denunciem, mas que se coloquem na brecha, que se levante como intercessor, que se levante como as pessoas que vão clamar a Deus. O Jackson aqui fez algo que arde no meu coração, clamando. Nós, como igreja do Senhor, precisamos colocar na brecha do povo da nossa cidade. É nós que temos que clamar.
É nós que temos que nos humilhar diante de Deus, clamando pela misericórdia de Deus. E Amós é esse intercessor, que se coloca na brecha, que começa a clamar a Deus, no capítulo 7, e Deus dá a ele 3 visões, e eu quero trabalhar com você essas 3 visões que Deus dá a Amós. No capítulo 7, versículo 1, nós vamos ver, o Senhor Jeová me fez ver, dá uma visão a Amós, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. Deixa eu te dizer uma coisa, o povo de Israel, no mínimo 2 colheitas por ano, o povo de Israel fazia. E a primeira colheita do povo de Israel, ele tinha que entregar, era a primeira colheita, as primícias, a primeira colheita do povo de Israel, ela era para pagar os tributos ao rei. O lavrador cuidava da sua lavoura, preparava, colhia, ia lá e entregava ao rei para pagar tributo. Infelizmente não está muito diferente nos nossos dias, né? Hoje há estudos que qualquer pessoa tem que trabalhar hoje, não sei quantos dias, não vou aqui porque eu não tenho isso preciso, mas para pagar os seus tributos. Mas no povo de Israel era assim. E Amós enxerga que os gafanhotos estavam agora consumindo a erva seródia, ela estava sendo destruída. Deus agora estava destruindo, Deus estava agora acabando com todo o subsídio do governo. O governo agora também ia ser afetado. O tributo do governo agora estava sendo completamente destruído pelos gafanhotos. Um teólogo chamado Motier vai dizer que indicava que o rei reclamava. O rei queria a primeira colheita. A erva seródia era do rei. Não tinha como reclamar, não tinha como pular, tinha que colher, entregar na mão do rei. E agora o fogo divino está destruindo, e Amós começa a contemplar os gafanhotos destruindo. Mas Amós não se alegra com essa destruição. Amós não está satisfeito em ver toda essa erva seródia sendo destruída. E quando ele percebe isso, no versículo 2 do capítulo 7, acompanhe comigo. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Amós agora começa a interceder. Ele está vendo os gafanhotos destruírem a erva seródia, ele está vendo os gafanhotos destruir toda a colheita, e ele começa a clamar. Ele não se alegra com a destruição, ele não se alegra com a tragédia, mas ele sabia que Deus ouvia a sua oração. Ele começa então a clamar. E o fogo divino aqui nós aprendemos, irmãos, o fogo divino é instrumento da ira de Deus. O fogo não é apenas um elemento destruidor, mas um agente divino. O fogo de Deus não é simplesmente para nos aquecer, e nós falamos muito sobre fogo, mas o fogo de Deus também, em toda a história bíblica, ele também é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus é amor, mas também ele é justiça, e ele é fogo consumidor. E Amós está declarando aqui para o povo que Deus traz o fogo, e o fogo atende a Deus, o fogo escuta a voz de Deus para obedecer à vontade de Deus. Amós começa, nessa sua visão, a entender que esse fogo obedecia a voz de Deus. Ele sabia que o fogo era obrigado a obedecer a voz de Deus, que o fogo escutava a voz de Deus, e ele clama a Deus: perdoa, Deus. E Deus perdoa. Versículo 3 vai dizer: então se arrependeu disso, e não acontecerá, diz o Senhor. Quando ele estava clamando, a partir do versículo 4, no meio do fogo consumiu um grande abismo, que também queria consumir a terra, e novamente então eu disse: Senhor Jeová, cessará. Ele acreditava que Deus ia cessar o fogo. Como se levantará Jacó? E novamente ele começa clamando a Deus. Novamente no versículo 5 nós vamos ver o profeta Amós intercedendo. Ele não queria ver o fogo destruindo, ele não queria ver tudo sendo destruído. A visão estava diante dele, ele estava entendendo, mas ele usa a sua intimidade com Deus para clamar, para interceder a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer levantar nesses dias não simplesmente pessoas apaixonadas pela sua presença, ou adoradores, ou pregadores, mas Deus quer levantar intercessores
Deus nesses dias quer levantar pessoas que intercedam, pessoas que não se alegram com a desgraça, pessoas que não deixam a desgraça virar atração, mas se colocam como intercessor de Deus. O seu coração geme, o seu coração está aquecido, e ele se coloca, e ela se coloca na posição de clamar, para que Deus possa então cessar a tragédia. E Amós assim faz, e Deus cessa o fogo. Deus cessa o fogo. E na terceira visão, nessa visão Amós vê Deus como juiz. Primeiro ele vê Deus como um gafanhoto que destruía toda a erva seródia. Na segunda ele vê o fogo consumidor que estava destruindo um grande abismo e também queria consumir a terra. E na terceira visão agora Amós vê um brumo. Creio que para nós temos a visão de um brumo, um instrumento que o pedreiro usa, muito comum. Mas aqui a visão de Amós não é simplesmente um brumo que iria brumar o muro, mas Amós também está vendo a visão de um brumo que simboliza também a justiça. Nessa visão, Israel é provado pelo brumo da justiça. E ele vai dizer que o muro estava sujeito à prova de brumo. Era necessário Israel passar por essa prova, pois conhecia a santa palavra de Deus. Era necessário, Amós estava dizendo que era necessário o povo de Israel passar por essa visão do brumo. A prova do brumo era necessária, porque Israel conhecia a santa palavra do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós não vamos nos esquivar do prumo de Deus. Todas as vezes que nós tentarmos sair, viver fora da palavra de Deus, Deus vai colocar um prumo da justiça sobre nós. Ele vai nos tentar alinhar, porque Deus sabe que quando um muro é construído de forma torta, e Deus sabe, nós sabemos que toda a parede, quando ela começa a entortar, ela perde a sua resistência. Então, antes que caia, Deus quer chamá-los para o prumo. Antes que a tragédia aconteça, Deus quer passar o prumo nas nossas vidas, para nos colocar reto na posição, para que se cumpra o projeto dele. Você está entendendo aí na sua casa? Deus nos convida o seu povo a passar por essa prova. É necessário. Quem conhece a palavra de Deus, ao conhecer a palavra de Deus, nós não estamos isentos da justiça de Deus. A Bíblia vai dizer: quem muito é dado, muito será cobrado. Era melhor que nós não conhecêssemos, mas já que agora nós conhecemos, o prumo de Deus vai estar todos os dias sobre as nossas vidas. O prumo de Deus vai ser passado sobre nós. Essa prova é a prova que nós não podemos fugir dela. Deus vai passar o prumo. Deus está passando o prumo nesses dias sobre a sua igreja. Deus estava percebendo que a igreja estava enveredando por caminhos que não estava agradando. Então Ele permite algumas situações acontecer para colocar a sua igreja, o seu povo, a nação escolhida dele, no lugar certo. Colocar a sua nação dentro do centro da sua santa palavra. E no versículo 8, Deus pergunta a Amós o que ele vê. Ele diz que vê um prumo, e Deus diz que vai passar esse prumo no meio do povo de Israel e nunca mais passará por ele. Deus reprova o povo de Israel. Deus constatou sinuosidade, Deus constatou tortura, Deus constatou que o muro estava fora do prumo, Deus constatou que o muro estava fugindo da linha, e Deus então está falando para nós que ele precisava profetizar para o povo, porque o povo precisava se voltar para a palavra de Deus. No capítulo 6, o profeta estava dizendo, ele estava denunciando: olha, que se vocês não se arrependerem, o cativeiro será inevitável. Se vocês não se arrependerem, o castigo de Deus será inevitável. Amós estava com a sua voz profética convidando o povo ao arrependimento. E nesse capítulo 7, ele usa as visões, Deus dá as visões a Amós justamente na mesma direção, para trazer o povo para o centro da vontade de Deus.
Amós acreditava, irmãos, em algo que a igreja nesses dias, querido, está deixando de acreditar. Amós acreditava no poder da oração. Amós acreditava no poder da oração. A nossa igreja, na década de 90, final da década de 90, nós cantávamos, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Mas o que nós temos percebido é que a igreja deixou de crer. Na verdade, a crença da igreja é uma crença muito abstrata, não é mais aquela crença concreta. Nós falamos com os nossos lábios que nós cremos no poder da oração, mas em alguns momentos nós percebemos que essa fala é mais um jargão, é mais uma frase de efeito, algo que nós acostumamos a falar. Mas Amós não, Amós acreditava no poder da oração. Ele sabia que Deus podia, pela intervenção, suspender o castigo. Ele sabia que se ele clamasse, Amós, ele não acreditava na teologia, na teologia determinista. Amós não acreditava nessa teologia, e nós não podemos acreditar na teologia determinista. Nós precisamos. Historicamente, Deus provou na sua palavra. Olha lá o livro de Jonas, e olha outro tantas coisas. Quando Deus anuncia, nós não podemos ser profeta do caos e dizer assim: ah não, Deus está determinando a destruição. Não, Deus quer que a sua igreja se levanta, Deus quer que a sua igreja interceda. Nós não somos deterministas, nós cremos que a oração move o coração de Deus. Amós sabia que Deus poderia reverter essa situação. Há muitas coisas nas nossas vidas que nós somos determinados, nós aceitamos e achamos que está determinado. Não, Deus quer que nós clamamos, Deus quer que nós oramos, Deus quer que nós intercedamos. Nós não temos que aceitar essa teologia determinista. Não está determinado, não. Historicamente, quem conhece Bíblia, quem conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que quando o coração se quebranta e se arrepende, Deus muda o castigo. Deus muda o castigo, Gesiel. Deus muda o quadro. Deus espera da sua igreja. Deus não está esperando que os ímpios se arrependam. Deus está esperando que a sua igreja se arrependa, que a sua igreja chore, que a sua igreja interceda, que a sua igreja clame, que a sua igreja se coloque na brecha como um profeta de Deus. Amós sabia. Amós sabia. A oração, irmãos, ela olha para a misericórdia e a onipotência de Deus. Deixa eu repetir isso. Isso aqui é tremendo. A oração olha para a misericórdia e a onipotência de Deus. A oração não olha, né, para aquilo que nós podemos, mas a oração ela precisa olhar para a misericórdia de Deus, porque é através da oração que nós alcançamos a misericórdia, e é através da misericórdia, de um coração misericordioso, que nós alcançamos a onipotência de Deus. Amós clamava. Infelizmente o povo não se arrependeu. Nessa terceira visão do prumo, o povo não se arrepende. E nós vamos ver isso no capítulo 9, vira aí a sua Bíblia. O povo foi levado para o cativeiro. Aí você pode dizer assim: mas Deus não poderia livrar o povo do cativeiro? Deus estava usando Amós para que o povo se arrependesse, para que eles não fossem cativos. Deus não queria que o seu povo fosse para o cativeiro. Deus não quer que ninguém morra, Deus não quer que ninguém sofra, Deus não quer que você seja aprisionado. Ele cria situações para chamar a nossa atenção, Ele cria situações para quebrantar o nosso coração, para nós nos convertermos. O povo não se converteu, endureceu seu coração e foi para o cativeiro. Mas mesmo assim Deus renova. Capítulo 9, a partir do versículo 13. Aí Amós, contemplando aquele povo lá no cativeiro, sofrendo. Muitos perderam as suas vidas, muitos perderam as suas propriedades, muitos foram separados das suas famílias. Aí Amós profetiza. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito está falando no meu coração aqui: nunca acredite somente no profeta que tem a palavra do caos. Todo profeta que anuncia o caos tem que ter uma palavra de renovo. Não acredite em pregador que só prega cajado. Ele tem que ter cajado, mas ele tem que ter uma palavra também para
trazer renovo para o povo. O Wesley dizia isso. Se não podes trazer paz para o povo, não traga aflição. Se você não tem como trazer alívio, não traga aflição. Porque a palavra de Deus, e nós vamos ver que a palavra de Deus, ela sempre vai nos remeter a isso. Um Deus maravilhoso, alertando o seu povo que pecar é um perigo, alertando o seu povo que ele tem um projeto lindo, alertando o seu povo que ele tem o melhor para o seu povo, tentando chamar a nossa atenção, mas infelizmente, como humanos que somos, o nosso coração se endurece, e somos obstinados, queremos pecar, queremos fugir do projeto de Deus, damos os burros na água, quebramos a cabeça, nos tornamos pessoas derrotadas, e nem sempre temos a humildade de reconhecer muitas coisas ruins que estão acontecendo, ou que aconteceram, são frutos das nossas escolhas. Deus sempre teve lá no passado falando, usando os profetas: arrepende-te, porque eu tenho um projeto perfeito para a sua vida. Aí Amós, como um profeta de Deus, e eu concluo essa palavra a partir do versículo 13, ele vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que seca, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e edificarão cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, e beberão seu vinho, farão pomares, lhes comerão fruto. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra, e lhes dei, diz o Senhor Deus. Deus é o Deus que, por mais que nós insistimos em fugir do projeto dele, que por mais que a gente quer fugir do santo projeto dele de viver em conformidade com a sua santa palavra, por mais que o nosso coração endureça e a gente vai para o cativeiro, ele cria uma situação para ir lá no cativeiro nos arrancar e dizer que a promessa continua de pé. Que Deus maravilhoso é esse, irmão? Que Deus lindo é esse? Poderia deixar o povo morrer, escolheu lá no cativeiro, fique para lá, vou levantar outro povo. Mas ele lembra da sua misericórdia. Ainda bem que ele se lembra da sua misericórdia, ainda bem que ele se lembra da sua bondade, e vai lá aonde nós estamos, naquela situação que nós escolhemos estar, e vai lá com a sua mão forte e renova a promessa. Quero te trazer de volta, quero trazer você novamente para a terra que eu te prometi, para a terra que manda leite e mel. Quero te trazer de volta para o centro da minha vontade. Quero trazer de volta, porque você vai plantar e vai colher. Lá no mundo você planta e não colhe, porque vem o ladrão e rouba, mas quem planta em Deus colhe. O salmista entendeu isso. Aquele que sai andando, chorando, levando a sua semente, voltará com uma alegria, colhendo os seus feitos. Quem planta em Deus colhe. Quem planta fora de Deus não colhe, porque veio o ladrão e rouba. E o ladrão só veio para isso: matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu concluo essa palavra. Nós, como igreja do Senhor, somos intercessores e queremos clamar pela sua vida. Estamos aqui clamando, temos clamado, vamos começar amanhã mais uma semana de oração, clamando. Nós estamos aqui clamando pela nossa cidade, nós estamos aqui clamando pela sua família, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel de profetas, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, e nós sabemos, se nós clamarmos, Ele vai perdoar os nossos pecados, e Ele não vai permitir que o mal achegue. E ainda que o mal se achegue, Ele vai nos arrancar do meio do mal e vai nos trazer para o reino dele, que é de paz e alegria. Eu concluo essa palavra dizendo: esse Deus não mudou. É o mesmo Deus que quer contar com você, pessoas simples como eu, boiadeiro, pessoas simples, ajudante, pedreiro, pintor, seja lá quem você é. Deus quer te levantar como intercessor para esses dias.